Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha lá, Patrícia. Deixa aqui eu convidar a Patrícia para. Bom dia. Oi, vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí? Deixa eu ver aqui como estão as coisas. A Paty entrou. Oiê! Eu não Oi. acredito. Ó, eu não tô te vendo de novo. Eu me recuso a ficar nessa live sem te ver. Peraí, eu vou sair e vou entrar por outro celular. Só um pouquinho. Tá, joia. Mas há possibilidade do problema técnico ser aqui. Me pediram para eu encontrar um outro lugar para fazer live, porque pode ser que o sinal aqui da minha sala esteja fraco. Vamos lá. Vamos começando aqui no horário. Vamos lá. Pati. Olha lá, a Valquíria entrou. A Maria de Lourdes. Gente, que saudade da Maria. Vamos lá. Vamos ver se a Paty consegue entrar aqui agora. A Paty. Vamos lá. Temos a Valquíria, Maria de Lourdes. É. Estou te Viu? vendo. Como é bom te ver. Pra te Ai, que bom ver. te Que bom estar ver. aqui pra te ver. Pra te ver, gente, pra te ver. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Tô achando uma. Peraí, que Tem agora. enquete. Olha, gente, vocês me desculpem, mas agora eu troquei o celular e agora troca todo o movimento aqui. Peraí, só um pouquinho. Porque não cabe o negócio aqui no outro apoiador que tá. Então, sabe, erra ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, segundo o Faustão. Sabe, Quem faz não ao sabe, erra ao vivo, gente. vivo. Muito bom. Bom, tô aqui agora, ó. Tem Olha, gente, a gente tá indo, acho que, pra quarta live, né, Paty? quarta live. Duas eu Se, se já abrindo, duas você abrindo. vamos lá então. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu sou a Verônica Rosis, que estou aqui com a Patrícia Córdoba. Eu ia falar com a Paty, né? Do Você é Autêntico. E nós estamos nos esforçando para manter essa frequência dessas lives semanais às terças-feiras, às 7h30 da manhã, depois que a gente deixa a criançada na escola. É isso aí, gente. Uhul! Mãe de três, mãe de dois, é isso aí. A gente tem que se virar nos 30. No meu caso, nos 45, né? Cara, Então vamos lá. bom, é muito bom a gente poder olhar assim, né? Como que as coisas vão passando, porque você tá, os seus moleques têm 5, né, Verônica? 6 anos, fizeram 6 anos. 6. Os meus 6 têm 12, 13. Cara, e cada e fase realmente é uma historinha, né? é E não uma adianta historinha. nenhuma mãe, não adianta ninguém falar, é só quando a gente vive realmente a experiência é que a gente consegue ter uma ideia, né? E Do quanto que, do quanto que é desafiador a gente continuar existindo, né? Após casamento e maternidade, né? é. E assim, no meu caso, eu busquei muito e assim, para mim é o sentido da vida, né? Constituir família para mim é o sentido da minha vida. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema da live de hoje, que a gente já prometeu semana passada. Gente, hoje nós estamos começando um novo modelo como nós duas vamos questionar uma outra, né? Eu vou perguntar a Paty como é a atuação de um coach e a Paty vai me perguntar como que é a atuação de um psicólogo, tá?
lembrando que a Paty já fez terapia com várias pessoas e eu nunca participei de um coaching. Então, acho que a gente fica aí numa desvantagem por eu não ter vivenciado essa experiência. Mas, gente, nem todo ginecologista é mulher, né? Vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Mas a gente vai tentando. Então, vamos lá, Paty. Nós duas escolhemos trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, desenvolvimento. As pessoas que optam por se desenvolver. E eu creio que aí já seja um grande tema. Quem escolhe o caminho do autodesenvolvimento, talvez tenha mais chances de encontrar nada mais, nada menos do que o profissional adequado, que é o tema de hoje. Quem é o profissional? Então, quem é o coach? Como que a gente seleciona? Primeiro, como que eu preciso saber? Gente, será que eu consigo pôr um filtro aqui em mim, gente, para ficar um pouquinho menos reflexo? É essa bolinha, uma bolinha que tem umas estrelinhas. Nossa, deu uma transformada na minha cor, é isso aqui. Então, vamos lá. Sobre É, esse aí porque mais, né? é ao vivo, né? Então, mas piadinhas à parte, vamos para o tema principal, então, de hoje, quem está aqui nos prestigiando e querendo ouvir sobre isso. Então, primeira coisa, vou tirar, ó, como que fica, como que eu sei que eu estou precisando de um profissional coaching para me ajudar? Eu acho Eu que ia comentar isso agora. Eu acho que o primeiro ponto, quando uma pessoa está pensando em buscar ajuda profissional, é ela identificar que ela está precisando, né? Porque uhum, quando a gente não sabe que a gente está precisando, qualquer coisa serve. É aquela história, né? Quando eu não sei o que eu estou procurando, qualquer coisa serve. Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Por que que eu acredito que eu estou precisando desse profissional? Então, eu estou com mudanças de humor instáveis, eu não estou dando conta de fazer as coisas, não estou dando conta de produzir, eu estou com vontade de me isolar, eu estou com vontade de dar aquela sumida, eu tô sentindo vergonha do que eu sou, do que eu conquistei, de quem, né? Eu não vejo o valor na minha vida. Eu não consigo me controlar com coisas pequenas que acontecem, eu de repente me vejo transformada e eu falo, meu Deus, mas precisava eu ter feito dessa forma? O que aconteceu aqui, né? Ou muitas vezes a pessoa está precisando lidar melhor com uma situação que ela está vendo que vai dar ruim e ela está tentando de diversas maneiras e ela não está conseguindo é, resolver aquilo de uma forma que ela considere ok, né? Então, nesses momentos, qual mais será? O que que eu não falei quando você está falando aí? Quando então, a minha expectativa era que, assim, eu vou procurar um coach para algo pontual, do tipo carreira. Hum, Eu vou procurar um coach mãe, né? Como ser mãe, ou como me organizar melhor no meu tempo, como otimizar alguma área da minha vida, ou quais caminhos eu devo percorrer para mudar, mas tipo, trajetória de carreira, né? Transição de carreira. Eu quero mudar de carreira. Então, eu pensava que o coach era mais voltado nesse momento. E sim, os sinais que se percebem, aí vocês percebem, o pessoal que está nos ouvindo, como tem uma nuance, assim, uma linha muito tênue. Como que eu devo procurar um coach ou um psicólogo? Porque exata, era exatamente de. onde eu quero chegar. E, Porque para quem está ouvindo a gente, Verônica, a pessoa não sabe se ela vai procurar um coach ou um psicólogo. Primeiro, ela precisa saber que ela precisa procurar ajuda, se for o caso, e né? é, Então, quais são, independente de qual é o profissional que a gente vai procurar, se é um terapeuta, se é um psicólogo, um coach, um especialista em algo específico, tipo um analista, né? Para fazer a psicanálise não precisa de ser psicólogo, né? Não precisa fazer a formação, né? Ou precisa? não, tem a formação de psicanalista, né? Até onde eu sei. Se tiver algum psicanalista me ouvindo, por favor, eu posso estar Então, errada, mas até onde eu sei, pelo menos houve um tempo em que não precisava ter a formação de psicólogo para fazer a formação é, psicanalítica, né? então assim, Mas independente. a formação psicanalítica, salvo engano, são uns 10 anos. Então, assim, ela é bem
complexa, bem completa. Isso aí. E aí as pessoas que são sérias, né, acabam percebendo que se eu não for da área da saúde mental, eu tenho muitas dificuldades. Então é a hora que às vezes o pessoal volta, faz o curso de psicologia, às vezes concomitante com a formação psicanalítica. Tem muitos médicos, psiquiatras também que fazem essa formação psicanalítica. Então, assim, indiferente, é uma formação bem séria, né? Então, eu creio que sejam duas coisas muito importantes que a gente tem que falar aqui. Primeira, que se você não estiver disposto a mudar, não existe profissional que vai te ajudar a mudar. Então, estar disposto. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda, que é um passo muito importante. E o segundo, ao buscar ajuda, aí você precisa reconhecer e talvez um termo bem popular seja se humilhar a ponto de participar do processo terapêutico, que é uma mudança, gente. É transformação. Então vamos lá. Eu tenho uma queixa, né, pessoal, que me faz querer mudar. E aí eu percebo que eu não consigo mudar sozinho. E eu vou buscar ajuda para essa mudança. Complementei alguma coisa, Paty? Eu vejo, eu penso assim, ó, que a pessoa que está nesse processo de internamente pensando que ela precisa buscar um profissional, ou que às vezes ela já buscou outros profissionais e ela ainda se sente perdida, porque o que, que eu escuto muito das pessoas que estão em dificuldade mesmo, com aqueles sintomas que eu falei ali atrás, também com muitos pensamentos negativos. Às vezes a pessoa não consegue sair de uma roda viva interna de sofrimento que ela está, ou às vezes ela, é que nem você falou sobre a transição de carreira, às vezes ela está num ambiente onde ela não se sente feliz, onde ela não se sente confortável, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe nem como dar o primeiro passo, entende? Então, quando a pessoa está nessa situação, tipo, como que ela vai, como que o mercado, como que esses profissionais, como que esses psicólogos, esses coaches, esses mentores, esses professores, essas palestras, esses livros, como que tudo isso pode servir para essa pessoa que está buscando isso, entende? Então, eu penso assim que a gente trazer essa consciência para as pessoas que estão buscando no sentido de dizer assim, ó, tem muita coisa no mercado disponível. A gente que está na área, para a gente é muito óbvio, né? Para mim, para você, para um outro profissional de desenvolvimento humano que a gente está na área, para a gente é muito fácil a gente entender, ah, se o psicólogo faz isso, um coach faz aquilo, uma palestra, uma imersão, um livro, não sei o quê, a gente entende isso muito bem. Mas a pessoa que está ali, naquele momento que está precisando de ajuda, ela não consegue dar esse passo. Então, a gente poder orientar isso. Então, quem está aqui ouvindo e quiser perguntar, quiser questionar, questiona até porque daí facilita a nossa condução, porque o nosso papel aqui é ajudar vocês, né? É ajudar quem É, está ouvindo a dar esse passo. Porque muitas vezes, gente, esse lugar que a gente está de querer buscar ajuda, talvez o profissional adequado é o psiquiatra. E depois do psiquiatra é que você vai começar a fazer uma caminhada de desenvolvimento real, né? Porque muitas vezes o psiquiatra precisa te dar um negocinho ali que é para você equilibrar a química. Aí a Verônica pode até falar melhor do que eu, dar uma equilibrada nisso, do que está acontecendo dentro de você, para você se sentir apto para buscar ajuda em termos de desenvolvimento. Não sei se eu falei besteira, Verônica. Como que não, chega aí? é assim. Vamos lá. É que eu trabalho muito mais com crianças e adolescentes. Então, as pessoas que chegam até mim já vêm indicada por alguém, né? Eu não, é mais ou menos assim. Não, eu não tô numa porta, numa feira, falando, ah, eu tô aqui, eu posso te ajudar. Não é isso. Então, as pessoas que chegam, no meu caso, até mim, estão por indicação, né? Ponto. E aí elas já vêm com alguma queixa e com alguma esperança de que eu poderei ajudá-las. Isso aí. Então,
vem, nós podemos falar da emoção esperança. E detalhe, as pessoas que vêm até mim, elas não querem, não necessariamente elas querem mudar, né? Elas querem que você faça alguma coisa que mude para ela. Isso, elas querem mudar o filho delas, Mudar o outro, né? dar o outro. Então, nós estamos assim, olha, eu vou trazer meu filho aqui e eu quero, porque ele tem lá uma queixa, porque ele faz birra, porque é ele, né? É o outro. Eu não tô falando de mim, eu tô falando do outro. Então, eu quero mudar o outro. Então, as crianças não vêm voluntariamente para terapia. São raríssimas as que vêm. As que vêm é por status, tipo assim, as minhas amigas estão fazendo, eu também quero fazer, Ai, né? gente, fazer virou status, vocês escutaram isso? São as crianças, né? As menininhas, as meninas. Ou então um comportamento da criança que esteja muito incomodando os pais. Ou quer ver outra ainda? A escola está importunando os pais de que a criança não está com comportamento adequado na escola. Ou os pais, enfim, tem muitas histórias, mas geralmente é diferente. O adulto que vem buscar terapia, ele vem buscar para ele. E o adulto, e temos as crianças que vêm para a terapia porque os pais ou a escola acham que eles precisam mudar em alguma coisa. Entende a Não, diferença? Eles não vêm mas deixa eu voluntariamente. falar uma coisa. Os adultos, quando eles buscam ajuda profissional, na maior parte das vezes, eles buscam também o que eles precisam fazer para mudar o outro. Sim, é verdade. É. Mas O e aí, a hora que eles descobrem que eles têm que mudar eles, então eu acho que aqui a gente corre. chega, para você É, que está escutando a gente, aqui a gente chega num ponto muito importante para você se observar. Porque existe o ponto em que ninguém precisa de terapia. Aí existe um belo momento que a gente começa a perceber que a gente precisa de terapia. Só que quando a gente percebe que a gente precisa de terapia, a gente não acredita que a gente precisa de terapia para a gente mudar a gente. A gente acredita que precisa de terapia para mudar o outro, o nosso ambiente. Não é a gente, entende? Ainda não é sobre a gente. Então, existe um caminho, né? Quando a gente vai buscar. E quando eu falo terapia, gente, eu falo do processo terapêutico no sentido de que quando a gente se propõe a refletir e a pensar sobre algo, já é um processo terapêutico. Eu aprendi isso com a minha psicóloga Verônica Rosisca na primeira live que a gente fez. Eu aprendi, professora, tá certo, né? Então, meu, é. Então, assim, quando eu encontro um desconforto, lembra lá, a primeira live que nós fizemos, emoções desagradáveis, né? Ih, Paty, você travou aqui pra mim. Você travou, você também destravou. voltou. É, devemos estar quadriculados para as pessoas. Quem Mas sabe assim, errar ao vivo. Como que é, erra né? ao vivo, gente. E tudo bem errar ao vivo. Quem nunca? E aí? Então vamos lá. Nós temos várias condições, então. Nós temos um desconforto, que geralmente é um desconforto emocional, e geralmente é intenso, tá? Eu tô sentindo um desconforto muito intenso, e aí opa, paro e penso, eu acho que eu preciso mudar alguma coisa. Aí a gente pode, hoje em dia nós temos Instagram, a gente tem YouTube, a gente faz a busca lá com o nome que a gente está usando mesmo, né? Uma busca por eu acho que eu tô triste, eu acho que eu tô angustiado, eu acho que eu tô com presságio. E, gente, tem muitas formas. O ser humano sempre busca um alívio, tá? O ser humano busca alívio de várias formas. Então, ou a gente vai conversar com as comadres, ou a gente vai chorar a pitanga com a mãe, ou a gente vai buscar, sei lá, um livro de autoajuda, ou a gente vai ler o horóscopo, ou a gente vai fazer oração, ou a gente vai na benzedeira, ou são muitas coisas. E isso é uma tradição milenar. Então, de muitas formas, em muitas culturas, nós temos o buscar ser ouvido. Eu acho que aí está o grande X da questão.
Nós queremos ser ouvidos. E muitas vezes ser ouvidos para nos organizar. Alguém que vai direcionar a gente, fala, mas eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, né? Eu lembro. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Ah lá, tem lá. É bom que a gente pegou tudo aqui agora, né? Eu falei um combo aqui de. Então, o buscar o certo ou errado, o saber se está saudável ou não, né? Então, depende, independente do nome, a gente vai buscar, porque a gente está vendo essa necessidade, porque nós somos incompletos. Nós somos uma obra inacabada, né? Então, nós temos essas características. E aí, nessa busca, é a hora de falar, será que eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, um coach, uma É. amiga? E Será que eu preciso viajar? ler um livro é o suficiente, ir na igreja é o suficiente. Uma coisa que você não falou, que eu acho muito importante também falar para essas pessoas que ainda estão dando esse primeiro passo, não é falta de Deus, você não está se sentindo bem. Isso é um ponto eu acho muito importante de ser dito, porque muitas pessoas começam a se sentir mal, vão para a igreja, em muitos momentos não resolve sozinho, porque não tem a ver, não é a falta de Deus, não tem a ver com isso, tem a ver com o estado emocional que você está vivendo, que vai muito além, né, Verônica? A gente. Então, vamos falar um pouquinho. É que assim, eu tenho uma recomendação de não falar de religião, mas eu vou falar de espiritualidade, que é algo mais neutro, Uhum, tá? Então, você que colocou a questão aí de Deus, sim, porque para muitas religiões que seguem o cristianismo, por exemplo, há uma controvérsia. Pessoas que pensam que ser cristão, então se ter uma relação com a espiritualidade, né, com Cristo, então eu não vou ficar doente nunca. Eu não vou adoecer, eu não vou ter problemas mentais, porque eu já tô. Então, gente, isso na verdade é quase uma prepotência, né? É uma prepotência. Achar que porque tem determinada. Então, tá. Então, se eu tenho a pele não sei de que jeito, eu não preciso cuidar. Então, se, são, uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, por você ser um discípulo aí de Jesus que seja, um cristão de qualquer denominação, isso eu estou abrindo, né? Você não pode adoecer, calma aí, né? Então, não pode buscar ajuda fora daquele âmbito. Enfim, não vamos entrar nesse, que é isso, um mas, terreno muito delicado. gente, Mas assim, ser é, dito isso, porque para quem sofre, para quem está no isso, porque quando a gente vai buscar essa ajuda, a Paula até colocou aqui, ó, mas tem que ter até esse insight de preciso de ajuda, precisa de uma consciência, né? Sim, eu acho que essa consciência que é o que a gente precisa entender que a gente, todo mundo precisa de ajuda em algum momento, né? É ter essa humildade de entender que você precisa de, se você está passando mal do seu estômago, você vai no gastro. Se você está com algum problema no seu coração, você vai no cardio, né? Se você sabe que você precisa praticar atividade física de uma forma melhor, com mais entrega, você vai numa academia onde tem profissionais que te orientem. Você precisa comer melhor, você vai no nutricionista. Você está com um problema, você tá percebendo que os pensamentos negativos, as suas emoções estão te dominando. Você está percebendo que você não está conseguindo fazer a gestão da sua mente, das suas emoções, né? Você precisa de um profissional de desenvolvimento. E é esse que é o ponto aqui, né? Então, quando a gente percebe que a gente precisa dessa ajuda, não é porque a gente precisa mudar ninguém, não é porque, né, em tudo isso que a gente falou aqui, o ponto-chave é quando a minha mente, quando as minhas emoções, eu perco o controle do que eu penso e do que eu sinto, e isso começa a me dominar sem que eu tenha controle sobre esses aspectos. E as minhas ações começam a ficar estranhas para mim. Eu começo a não me reconhecer em termos de pensamentos, emoções e ações. Então, como eu faço, né? E aí sim a gente olha para a terapia, para os profissionais de psicologia, que
realmente estudaram 5 anos para poder fazer essa formação, se credenciaram em um órgão que fiscaliza a capacidade profissional dessas pessoas. Quando a gente pensa em coaches, existe a federação, a ICF, que é um instituto que credencia e fiscaliza o profissionalismo dessas pessoas. Quando a gente pensa em terapeutas holísticos, aí a gente vai para constelação, Theta Healing, barras, e todas essas terapias holísticas que hoje as pessoas gostam muito, eu inclusive sou uma fã. Então, existe o conselho de terapeutas holísticos, um credenciamento, que a pessoa passe por esse credenciamento para poder fiscalizar, para você não ser aquela coach que fez o final de semana uma imersão e saiu achando que você tem a solução para a vida das pessoas. E você que está precisando de um profissional, olhar para esses credenciamentos, para o tempo de estudo, porque não é só o fato de você estudar numa graduação, mas é o fato de você ter uma constância no seu estudo, em anos de estudo e experiência prática, para você poder entender como um ser humano funciona, né? Então, aqui eu tô falando profissionalmente, né? Tô com a Verônica e eu também, assim como muitos colegas profissionais, mas você que está buscando, talvez você não tenha esse entendimento de como, então, olhar para um profissional e pegar esse cara como uma pessoa para te escutar. Porque quando a gente fala que a gente vai parar para refletir sobre o que está acontecendo dentro da gente, a gente está dizendo que a gente vai entregar algo que está guardadinho aqui dentro, que às vezes a gente nunca contou para ninguém. E a gente vai contar para esse profissional. Então, esse profissional, ele precisa ter conexão com a gente precisa ter um certo feeling, né, Verônica? A sua intuição, sua conexão com aquela pessoa que você escolher, ela também tem que rolar, né? Então, o que eu tô falando aqui, né? O que eu acredito que seja um profissional adequado, que tenha credenciais, né? Pessoas que tenham credenciais que façam parte de organizações que fiscalizem e que você não é mais um que está no mercado fazendo um curso de final de semana, porque infelizmente é assim, né? A gente sabe que isso funciona em todas as áreas e está tudo certo. Se você for numa academia hoje, você vai encontrar professores que não são formados em educação física e que dão aula e que tá tudo certo. Uns machucadinhos no joelho aqui, uns ombrinhos deslocados ali, mas tá tudo certo, né? Então, todas as áreas têm esses profissionais. Então, para você que está buscando, olha a credencial, olha tempo de estudo, mais até do que experiência, porque tem muitos profissionais que estão entrando no mercado agora vai conectar com você e tá tudo bem não ter tanta experiência, mas é importante que essa pessoa seja estudiosa, né? É importante que essa pessoa tenha reputação, que ela não seja aquela pessoa que só está tentando vender e não está realmente preocupado em contribuir. Quando você conversar com essa pessoa, percebe se a comunicação dela com você é clara, se você entende o que ela está falando, se aquela pessoa que você escolheu para ser o profissional que vai te ajudar te escuta e não só fica te dizendo o que tem que ser feito, porque a gente sabe que tem muito profissional que na verdade é mais um aconselhamento do que um processo terapêutico. Então, mais do que a pessoa te falar o que você tem que fazer, ela te escuta, né? Você se sente ouvida, né? E eu acho uma coisa muito importante. Hoje é muito comum a primeira sessão não ser cobrada, independente do nível que o profissional esteja, né? Então, eu não sei se você cobra a primeira, Verônica. Você cobra? Quando a pessoa cobra? Eu não cobro a primeira. Mas existem muitos profissionais que não cobram. Existe a primeira. Então, tem muitos profissionais que não cobram a primeira e que tá tudo certo também. Você pode fazer uns testes, né? Perceber, né, esses profissionais, se isso conecta com você. Aí, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, dentro da psicologia, a gente tem trocentos métodos de abordagem, né? Tem muitos métodos. Eu tenho uma estagiária de psicologia aqui, a Kai, a sua assistente não virtual, quem faz as coisas aqui com você autêntico, recebe muita mensagem da Kai, ela não é virtual, ela é uma estagiária de psicologia. E aí, conversando com ela
Ela foi falando, não, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo. Eu falei, Jesus amado, fazer faculdade de psicologia te abre um leque gigantesco para você ser o que você quiser ser, né? É muito legal. É. E aí, então, tem tipo, todas essas abordagens infinitas dentro da psicologia, que é esse processo de refletir, né? De trazer essa consciência. Não sei se você quer. Acai a gente! Adoro a Paulinha, acai a gente. Esses dias eu até postei, eu tenho que postar mais a Kai para as pessoas saberem que a Kai é um ser humano, que ela manda mensagem, né? Eu assim, é que a Kai, tipo, parece muito assistente virtual, né? Inteligência artificial. E aí a gente tem os coaches, daí, Verônica, falando, vou responder a pergunta só agora, porque eu sou dessas, né? Tá. Só agora que eu vou responder a pergunta que você fez 7h30 da manhã. Olha, eu vou te perguntar. Então, na próxima, eu vou fazer as perguntas hoje, para terça-feira que vem você já ter elas prontas. Eu realmente acredito que precisava dessa primeira informação para poder responder o que cada Sim. professor faz, né? Então, como coach, né? E como uma coach não como uma coach de final de semana, porque eu nunca fiz curso de final de semana de formação como coach. A minha formação foi pela ICI, que é uma escola séria, credenciada pela federação. Aqui no Brasil, a gente tem 2 escolas credenciadas só. Então, nesse estudo, o que a gente aprende, né? Quando a gente vai fazer a formação, que a gente não pode parar de estudar nunca, é o primeiro passo, e que a gente nunca pode deixar de trabalhar na gente, como profissional. Então, não é você conhecer o assunto do desenvolvimento humano. Como profissional, um bom profissional de coach é aquele profissional que você olha para ele e você vê que ele tem dentro dele as ferramentas. E não que ele tem papéis com ferramentas que ele aplica nas pessoas. Não sei se você que está escutando consegue compreender essa minha fala, mas Eu tenho, tem gente que fala assim, você vive a psicologia, né? Você coloca em prática. A gente vê que você consegue praticar a psicologia. Você não simplesmente ensina pra gente, porque o psicólogo tem um papel de ensinador, de professor, de psicoeducador, que a gente fala. Muito importante. Então, assim, Verônica, a gente percebe que você vive isso, que você não é uma fingida, não sei se a gente usa esse termo, mas não, assim, você não fica fingindo, você não fica. bonito É uma falar. pessoa. Fica aí Hã? encenando. Uma boa palavra. Encenando isso, encenando, fingindo, atuando, né? Você não fica atuando, você realmente vive isso. Então, essa ética, né, gente? É ética. E isso e para você ter coragem de falar que erra ao vivo, que eu erro, que eu faço, você tem que ter muito autoconhecimento. Porque senão você fica presa naquela visão. O que que os outros vão pensar? O que que os outros vão pensar? E aí, eu sempre digo para meus pacientinhos, eles têm direito de pensar, assim como você tem direito de pensar. Você não consegue mandar no pensamento dos outros, né? É uma pretensão meio. É, É engraçado isso, né? Como que aí, profissionalmente falando, a gente conseguir estar nesse lugar de existir, de ter o direito de pensar, de ter o direito de sentir, de ter o direito de fazer escolhas como a gente deseja. Eu acho que essa é a evolução de um processo terapêutico, seja com qual profissional for, né? Então, muitas vezes não é sobre patente, sabe, gente? É sobre o ser humano que você escolhe. Então, tenta observar como que esse outro ser humano que você vai escolher como o seu terapeuta, né? Se essa pessoa, ela está buscando trabalhar nela também essas coisas que ela ensina ali dentro de um consultório, dentro de um Instagram, dentro de um curso, porque existem muitas coisas legais para a gente poder trabalhar, muito mesmo. Eu lembro no meu começo, quando eu comecei a olhar para as minhas dores e buscar ajuda, gente, eu li muitos livros. Você sabe qual foi o livro que me tirou do meu
daquela corrida de rato que eu vivia contra mim mesma correndo. Porque assim, né? Eu não sei se vocês percebem assim, né? Quem tá escutando, mas quando a gente tá num estado de confusão mental, emocional, parece que a gente tá correndo atrás do rabo o tempo inteiro. É muito esquisito. E eu vivi isso. E você sabe qual foi o livro que me tirou disso? O Milagre da Manhã. Eu Nem leio. sei que... Eu comprei o Milagre da Manhã, um livro de autoajuda, menina, mamão com açúcar, que hoje, que se eu pegar para ver, para olhar hoje, com a minha consciência de hoje, eu falo, gente do céu, que é isso, né? Tipo, é muito simples. Só que naquele momento era daquela simplicidade que eu precisava. E ler aquela simplicidade que o livro dizia para mim, primeiro faça isso, segundo faça aquilo, terceiro faça aquilo, e terceiro faça não sei o quê, quinto não sei o quê, porque são 6 coisas que ele pede para você fazer em 10 minutos, 1 hora, todos os dias, na hora que você acordar. Então, aí eu comecei a fazer aquelas 6 coisas. E eu comecei a me ver fazendo aquilo e eu comecei a ver tudo se organizando dentro de mim. É claro que eu não fui olhar para os meus traumas, é claro que eu não fui num lugar muito profundo dentro de mim naquele momento. Mas daquela dor, daquele movimento sofrido que eu estava vivendo, esse livro me tirou. Então, cara, era um livro. Então, isso que eu falo, muitas vezes não é só a patente, não é só o crachá, não é só isso, é muito o seu estado do que é para você, né? Deixa eu tentar organizar aqui, por exemplo, em terapias, né, em TCC, que eu sou da abordagem TCC, que é comportamental cognitiva. Então, eu tenho uma formação na Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Na minha universidade, na minha graduação, era muito forte a corrente psicanalítica e a corrente sócio-histórica, né? Mas nós tínhamos 2 professores, que era são behavior, né? Que é Elianes Narriaga e o Wilson Mello. Como eu gostava, eu me identificava desde então com essa abordagem do comportamental, eu colei neles. Eu falo que eu fiz 2 graduações, uma com todo mundo e uma com eles, né? Aí eu colei neles e pronto. Saí da universidade com uma bagagem muito boa em behaviorismo. Aí quando eu fui fazer a minha formação clínica, aí eu já fui fazer a TCC, que é comportamental cognitivo. E desde então não parei também. Mas sempre muito nessa coerência. E você vai trabalhando essa coerência, você vai se tornando uma pessoa coerente. E, gente, a dica de ouro é: não gostou do profissional? Muda. Muda o estímulo, fácil. E muitas vezes Hoje quem tá é bom tá para muito quem? com um profissional, muda. Não é pra gente ser boa para todo mundo. Não precisa, a gente não consegue isso. É fantasioso isso, né? Só quem quer. Não, não vamos entrar nos méritos né? Daqueles grandes boom comerciais, assim, que eu vou dar um jeito, tá auditório cheio, não. Isso não vai, isso não é. Isso pode te dar starts de autoconhecimento? Pode. Essas imersões, esses programas mais reduzidos em tempo e mais intensos emocionalmente, né? Podem promover mudanças? Podem, podem. Mas a continuidade de um processo ao longo do tempo é um profissional do desenvolvimento, que é isso que a gente está dizendo aqui agora. A terapia, ela vai te ajudar a descobrir coisas que você não gosta e resolver. Mas nem sempre a gente está disposto a resolver. Então, vamos lá, um profissional ético é aquele que te deixa confortável, que te respeita, que você vai com a cara dele, que ele gosta de você. E há momentos em que a gente está tão fragilizado, tão vulnerável, que a gente não tem condições nem de tomar decisões. Então, nós precisamos, nesse momento, que aquele profissional seja um pouco mais incisivo, né? Que ele direcione mais. Aí depois a gente vai adquirindo autonomia. E aí a gente não quer mais aquele estilo. A gente quer uma coisa mais livre. Então, independente do momento em que você, que está aqui ouvindo a gente nessa live, esteja, você
consegue buscar ajuda em livros. Hoje tem, gente, tem muita coisa boa na internet. Eu acho também. Tem muitos profissionais bons fazendo terapia online. Né? Então, assim, tem gente que está se desenvolvendo muito nessa área. Tá muito bom, tá anos-luz à frente. Eu não. Oi. Desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho uma pauta aqui super importante falar, que é sobre a vergonha da gente buscar um profissional, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de dar, às vezes a gente quer buscar esse profissional, mas a gente tem vergonha. E se esse é o seu caso, as terapias online é uma ótima, porque você fica dentro no conforto da sua casa, no seu computador, e você vai fazer terapia com uma pessoa do mundo, né? Bom, Então, de isso qualquer é uma forma de você dar também esse primeiro passo. Ai, amei essa dica aí, porque eu não tinha pensado nessa é, terapia online, que é muito legal porque começar. então, as terapias online, elas estão aí e elas se desenvolveram, já tinha um movimento, tá, de terapia online antes da pandemia. Aí depois da pandemia, pronto, não tem mais volta isso. E tem muitos profissionais especializados em fazer terapia online. E isso te proporciona fazer terapia com pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu já atendi mas aí o meu é assim, já é paciente minha, né, que se mudou para a Austrália. Aí eu atendia daqui, ela lá, mas ela morava aqui antes, enfim. É adolescente e estava morando lá na Austrália. Então isso acontece. Eu não sou uma pessoa muito boa de terapia online, não, gente. Vou confessar. Nem investi nisso, porque com crianças Sabe? e adolescentes. Oi? Desculpa, mas você sabe que tem cursos para desenvolvimento online profissionais, para profissionais de terapia. Cara, super Acredito, legal. super legal. Mas é uma coisa que eu escolhi não entrar. Não até agora, né? Mas assim, vamos lá. Então, o importante é que você se conecte com esse profissional e que faça sentido aquilo para ele. E pode ser o profissional mais bem indicado. Aí pode ser que para você não role. E aí tudo bem. Você pode procurar outra pessoa. Pode procurar. E tem aquele momento que vence, que acabou, não dá mais. Aí também pode procurar. Isso não quer dizer um nunca mais, que eu não vou mais gostar de você. Não, a gente precisa entender. E o profissional que ele tem ética, que ele tem sigilo, ele sabe das limitações dele também. Porque no código de ética de psicologia está contemplado tudo isso que você falou. Está contemplado o estudar, a sinceridade, está contemplado o sigilo e que você muitas vezes precisa encaminhar por várias razões, né? Então está contemplado tudo isso. E nessa mas assim, acima de tudo, eu creio que muitas abordagens terapêuticas que eu já estudei, a principal ferramenta é a relação terapêutica. A relação terapêutica, ela é responsável por 50% do sucesso terapêutico. Ó, deixa eu entrar aqui para eu poder falar as minhas considerações finais por causa do horário, e daí você Sim, fecha. É, já são 9, são 8h15. então, são 8h13. Vou usar aqui um tempinho de fala e aí você já fecha. Gente, então, enquanto a Verônica estava falando, foi vindo aqui uma coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. Se você não se sente respeitado pelo profissional que você escolheu, sai fora. Porque muitas vezes o profissional, ele não dá conta de escutar uma demanda emocional sua, dependendo da preparação desse camarada, dessa pessoa, dependendo daquilo que você fala emocionalmente para aquela pessoa pega para ela. E aí ela vai tentar resolver como se você fosse uma filha, como se você fosse um filho, como se fosse uma mãe, um passarinho, um papagaio. E aí tá tudo comprometido. Então, profissionalmente, a gente precisa escolher um profissional que dá conta de ser neutro. Então, quando você traz uma demanda sua para aquele profissional, para você se sentir respeitada, você não pode sentir que aquela pessoa está levando para o lado pessoal.
E profissionalmente a gente vê muito isso, os profissionais levando para o lado pessoal. Então, quando você estiver nesse seu processo, observa se aquele profissional está te respeitando. Está respeitando o que você está falando, está respeitando o que você está sentindo e está te dando liberdade para você pensar e sentir e fazer exatamente como você faz, independente de certo ou errado. Então, esse é um ponto muito importante dentro desse profissional que você vai escolher para ser o seu profissional de desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante que eu queria deixar para vocês. Tudo que eu já falei era tudo que eu queria falar mesmo. E eu quero passar aí para a Verônica, dizer que se vocês quiserem questionar, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem conversar sobre o assunto, eu estou à disposição. Pode mandar direct, pode mandar o WhatsApp. Meu WhatsApp está lá no meu link da bio. E a minha missão aqui com essas lives de terça-feira é realmente contribuir com você que está aí querendo entrar nesse universo do conhecimento ou já está no universo do autoconhecimento querendo se aprofundar um pouquinho mais. Então, contem comigo. Entrando nesse universo, eu acho que é um caminho sem volta, né? Porque a gente se apaixona e a gente quer crescer mais, a gente quer melhorar, porque eu acho que eu vou fechar, então, com um conceito bem interessante da psicopatologia, que fala assim, o que é um transtorno mental? Um transtorno mental é algo que está causando sofrimento na pessoa e ou nas pessoas ao redor. Esse é um tema também muito legal, porque às vezes você colocou isso, que às vezes a pessoa não vem na terapia porque ela está achando que ela precisa, mas porque alguém que ela ama, muitas vezes as mulheres fazem isso com os maridos, tá, gente? Vamos falar bem a verdade, né? A mulher fala assim, ó, não continue se você não for se tratar. Quem nunca conhece? Quem não conhece ninguém nesse sentido? E aí a pessoa vai se tratar. Às vezes ela só vai mecanicamente, não entra em processo terapêutico. Aí vem um outro ultimato. Aí a pessoa, opa, preciso entrar num processo terapêutico, senão eu vou perder essa pessoa que eu tanto amo. Então, o conceito é estar sofrendo e estar fazendo os outros sofrerem é um transtorno. E transtorno precisa de tratamento. E tratamento convencional. Tá? Então, esse é o grande ponto. Perfeito. Agora, gente, vamos falar uma coisa também. Olha, eu tenho um canal no YouTube, né? Também tem o meu Instagram, que a gente está aqui por ele agora. Tem um curso para pais que eu elaborei, assim, com 20 anos de prática. O que eu pensei? Não é porque é meu, não, né, gente? Não é porque eu fiz, não, mas tá bom demais. Então, assim, é esse básico. Fez sim, para você é sensacional. É assim. Esse básico, sabe? Esse básico, assim, ó. O que são as emoções? O que são os comportamentos? Como se comunicar com a criança? Como elaborar uma rotina que a criança consiga entender? Porque tem muita gente que vem aqui com uma lista enorme, que eu quero que meus filhos façam isso. Eu falo assim, você já organizou, por exemplo, por cômodo, né? No banheiro. Porque daí a pessoa coloca em ordem alfabética. Eu falei, não, gente. Então você tem que colocar por ordem certinha. Onde que acontece as coisas do banheiro, coloca lá no banheiro. As coisas do quarto, coloca no quarto, porque senão confunde a cabeça da criança, né? Então, enfim, às vezes você está confundindo essa criança, ela está cheia de sintomas, está fazendo você sofrer, está sofrendo. Isso é um transtorno. É hora de você buscar ajuda. E, gente, a mãe fazendo terapia ajuda muito a criança. Mas é ele que tá... Não, você está contribuindo para a desorganização dele. Sim, é você, mamãe. Lamento. O filho da mãe, né? Filho da mãe, né? Então, acontece isso sim. Então, encerrando tudo isso, e tem também o material da Paty. Paty V, né? A gente está fazendo esse trocadilho. Paty V. Hoje a gente está V, Paty. Semana que vem vai ser Paty V, né? Autoconhecimento puro, na veia. E se a gente consegue entregar isso para vocês, é porque a gente tem uma bagagem. Então, se você está gostando de estudo, compartilha, ajuda, sugere
temas, que a gente vai continuar esse trabalho aqui com vocês, que é uma forma de nós devolvermos o que nós temos para o mundo, para as pessoas que vão acessar esse tipo de material. E assim como nós, existem outras pessoas na mesma situação, que estão gratuitamente contribuindo para o desenvolvimento humano, tá? Para uma sociedade melhor. Que nós queremos uma sociedade mais saudável, melhor, um mundo melhor, né? Esse eu creio que seja o nosso grande objetivo, né, Pativer? Isso aí. Então, Aí, gente, acho que pode. terça-feira que. Qual será que é o próximo tema? Vamos falar sobre esses transtornos, será? Não, eu acho que a gente não pode prometer esse tema, porque depois você sabe o que que acontece, né? Vamos deixar o negocinho aberto, mas ó, Mano, terça tem 7h30, nós estamos aqui, estamos juntas. Se vocês puderem convidar mais gente para participar, vamos lá, vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre essa nossa capacidade de na próxima, existir, né, minha gente? Adoro. na próxima terça, sabe que eu acho que. Não, depois eu falo com você particular. Mas assim, na próxima terça eu também tenho uma live de manhã e uma noite, gente. Olha, Duas, abrindo o dia e fechando o dia. a- Uma live que a gente vai falar sobre com a psiquiatra, a doutora Carolina Gomes. Nós vamos falar sobre o processo de diagnóstico de crianças e adolescentes. legal. Vai ser uma live, né? Então, gente, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Obrigado, Pati, Paula, Lívia e todo mundo que ficou aí com a gente. Um beijo. Tchau, tchau. Agora vamos fechar, né?